Olá, meus irmãos, irmãs, diáconos e diaconisas de nossa igreja. Estamos passando aqui para dar algumas palavras, compartilhar algumas palavras com vocês, mas essas palavras vão ser direcionadas mais especificamente para aqueles irmãos que nessas duas últimas reuniões, por alguns motivos, por motivos pessoais, não puderam comparecer, não puderam estar conosco ali nas duas reuniões. Estamos aqui justamente passando para vocês algumas notícias lá daquela reunião, algumas determinações, algumas deliberações. Não vamos entrar em detalhes em todas, mas tratamos bem. A reunião ela transcorreu normalmente, tranquilamente em ordem. Nós preparamos, na primeira reunião, preparamos uma pauta de assuntos, para definir a pauta da reunião seguinte. Convidamos o pastor participou conosco, inclusive ele fez algumas recomendações e lançou alguns desafios para o corpo diaconal, de sorte que esses dois encontros, essas duas últimas reuniões, elas foram bastante proveitosas, bastante dinâmicas. Para os irmãos terem mais ou menos uma ideia, tratamos em torno de 8 a 9 assuntos, fora os 3 ou 4 desafios que foram lançados para o nosso corpo diaconal. Por isso passamos aqui nessa manhã para apresentar para vocês esse vídeo. Nesse vídeo nós abordaremos esses assuntos. Mas antes de entrarmos no vídeo propriamente dito, nós gostaríamos de compartilhar com vocês e deixando para a meditação de cada um de vocês o texto que se encontra na palavra do Senhor, a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo de número 13, que nos diz assim a palavra: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então aqui o desafio e as virtudes do ministério diaconal. E dentre alguns assuntos que nós tratamos ali, o que eu gostaria justamente de compartilhar com vocês é com relação à prática, o serviço do recolhimento dos dízimos e também na distribuição dos elementos da ceia do Senhor. Há queixas por parte de alguns irmãos com relação durante a distribuição dos elementos, durante o deslocamento dentro do santuário, os irmãos acabam cruzando a frente ali da mesa, provocando, aparentando pelo menos uma certa desorganização, um certo distúrbio. E parando para pensar nessa situação, nós idealizamos a seguinte situação. Numeramos, criamos imaginariamente algumas posições em que cada irmão, cada diácono, previamente sabendo da sua posição, ele se conduzirá durante a sua movimentação na distribuição dos elementos, bem como no recolhimento dos dízimos. E tomamos como base para essa nomenclatura, essa numeração, aqui o nosso altar, a mesa da celebração da Ceia do Senhor, e numeramos essa posição dos números do 1 ao 5, no que diz respeito aos dízimos, recolhimento dos dízimos. E com relação à Ceia do Senhor, são 6 posições, posição 1, 2, 3, 4, 5 e 6, onde cada diácono, ele sabendo já previamente da sua localização, ele já se dirigirá para a sua posição. Então essa numeração, ela começa aqui do lado do harmônio, do lado aqui da bateria, do lado dos meninos do som, contando aqui no sentido do piano de Nilma, tem lá as marcações 1, 2, 3, 4, 5, e no caso do dia de Ceia do Senhor, a 6ª posição. Então a partir daqui, nós criamos o deslocamento, imaginamos o deslocamento de cada diácono nas suas respectivas posições. Por exemplo, a posição 1, essa primeira daqui, o irmão que tiver programado para fazer essa posição, ele vai se deslocar aqui pela primeira
pelo primeiro corredor, esse corredor aqui do lado da porta lateral do templo. Então, ele vai até o final do corredor, ele retorna, sobe aqui as escadas, né, faz a parte do coral, né, e o interessante é que nesse deslocamento aqui do coral ele vá, mas que na volta ele termine justamente aqui na sua posição, na posição de onde ele partiu. A posição 2, pega aqui o corredor, esse corredor aqui do lado, o corredor 2, ele vai até o final, né? Quando chegar ao final, ele vai esperar por um sinal, né? Para que todos venham. Então, o sinal é quando o irmão, o diácono que descer da galeria, ele que vai fazer o sinal para que todos venham, né, coordenadamente e cheguem todos iguais à mesa. A posição 3 é essa posição aqui mais central, desse corredor central, e o irmão que foi escalado para a posição 3, ele já sabe que nesse dia ele vai fazer a oração vai ser com ele. Então ele vai se deslocar, né, pelo corredor aqui central, vai fazer esse corredor central, vai aguardar, né, o sinal do irmão que está descendo da galeria, e ao vir, ele adentra um pouquinho só mais os passos, ele vai para trás da mesa, a posição do microfone, onde ele vai fazer a oração. Né? A posição 4, justamente é o próximo corredor, né? O próximo corredor, ele também vai até o final do corredor, né? Espera, né, para que quando o irmão o diácono ou diaconisa descer da galeria, eles venham todos quatro coordenando. A posição 5, ele vai subir lá pelo corredor do canto, que é o corredor do lado dos brinquedos, do Parque das Crianças, vai, sobe, faz a galeria, né? E quando ele descer, ele já deve estar contando com os irmãos, né? Já esperando por eles, para seguirem juntos até a direção da mesa. O irmão que ficar, né, na posição 1, ele vai ficar lá, ele faz a sua parte, aguarda um minutinho. Quando ele perceber que o irmão da galeria desceu, então ele já pode ir se deslocando até a sua posição, a posição 1, aguardando agora a chegada dos demais irmãos, tá certo? Então esse é o procedimento indicado para o dia do recolhimento dos dízimos. Com relação à ceia, né, vai haver uma breve, uma ligeira modificação. As posições 1, 2, 3 e 4, elas permanecem com essas mesmas funções do dízimo. Ao passo que a posição 5 e a posição 6, que vão se deslocar para a galeria, eles têm um procedimento diferente. Ou seja, o irmão da posição 5, ele se desloca diretamente para a galeria, né? E lá na galeria ele vai fazer justamente aqueles dois blocos de assentos do lado direito, né, esquerdo de quem está de frente para o santuário, enquanto o irmão da posição 6 ele segue, né, e ele vai fazendo a distribuição dos elementos, não é? E em seguida ele sobe e vai fazer agora os outros dois conjuntos de bancadas, tá certo? De modo que quando eles terminarem, eles descem, e aí já sabe o procedimento, quando os dois descerem, os outros que estavam embaixo, os 4, vão caminhar igualmente em direção à mesa. O irmão da posição 1, ele vai, faz o corredor, né, do lado da porta lateral, volta, sobe, e aí ele vai fazer justamente a parte do coral, com aquela mesma indicação, não é, de que ele se desloque, né, mas que ao retornar, ele retorne diretamente para a posição 1, a posição inicial dele. Uma recomendação que foi feita, né, é de que sempre que possível, evite que algum irmão sirva o outro irmão, né? Alguém que pegue o cálice e sirva outro irmão. Sempre que possível, oriente os irmãos de que cabe ao diácono distribuir os elementos para os irmãos. Ou seja, o diácono é aquele que serve. Então, faça uma certa questão, lógico, né, dentro do bom senso, porque talvez alguns irmãos vão se adiantar, vão se precipitar, mas aí com jeitinho o irmão faz a devida orientação para que das próximas vezes a igreja ela já vá se familiarizando, sabendo que é o diácono, né, que serve os elementos, né? O diácono que serve a igreja e não a igreja à igreja, né? Então essa também é uma orientação, né? Vocês vão perceber agora aqui, eu vou colocar, né, um modelo que nós criamos que vai servir para a orientação de vocês, né? Um pequeno marcador de Bíblia, né, onde você vai colocar aí dentro da sua Bíblia, vai permanecer com você na sua Bíblia, e aqui existe justamente uma gravura, né, duas gravuras de um lado e do outro, orientando
materialmente falando, nessa orientação que eu estou passando para vocês, indicando assim a cada posição no dia da ceia, a posição no dia do recolhimento dos dízimos, né? Tem aqui o nosso texto que colocamos, que foi o texto que fizemos a nossa devocional, fizemos a nossa abertura, né? O texto de 1 Timóteo capítulo 3, versículo 13, e já está distribuído, já foi distribuído com os irmãos, né, que estiveram conosco. Se você que não participou de nenhuma dessas duas reuniões, procure, né, os nossos irmãos, nossas irmãs, né, procure a irmã Dilce, né, que estamos orando inclusive por ela, pela sua recuperação. Procure a irmã Rosemary, a esposa do pastor Bartolomeu, do diácono Bartolomeu, né, e também eles dispõem desse material. Também elaboramos a nossa escala, né, nossa escala de diáconos, né. Aqui você já vai perceber, né, que ao lado do seu nome existe uma numeração, né. Essa numeração corresponde justamente à sua posição lá na mesa, bem como qual vai ser o deslocamento, ou que deslocamento você vai fazer em função dessa numeração. Uma outra orientação que eu deixo para vocês é, se porventura vocês não puderem participar, né, como já costume, não puderem participar da ceia, não estarão presentes, se comunique, né, com os irmãos dos diáconos para que eu coloque no grupo, para que nós fiquemos sabendo, né, de que você não vai poder fazer, para assim nós efetuarmos a substituição. E você que substitui o irmão ou a irmã, é importante que você saiba qual é a posição desse irmão, para que assim você tome a posição dele, para que assim você possa desenvolver, se deslocar conforme a sua posição prevista dali, tá certo? Então, marcadores de Bíblia serão distribuídos para vocês, bem como a nossa escala. E no verso da escala também consta lá a gravura, né, indicando com letras maiores, com tamanho maior, a questão da posição, do posicionamento e com relação ao seu deslocamento, né? Então nós passamos aqui, né, para fazer essa atualização com vocês, né? Pedimos mais uma vez aos irmãos que participaram dessas reuniões, que tem esse material, que possa orientar, né, os nossos irmãos, para que no dia, né, da sua função, no dia da sua escala, eles possam também participar conosco dessa nova diretriz, ou dessas novas diretrizes, né? Então, na reunião nós discutimos assuntos muito sérios, muito importantes, outros mais amenos. O pastor fez as suas recomendações, lançou sobre nós alguns desafios, estamos nos organizando, né? Então, na manhã desse dia, eu, enquanto membro da coordenadoria, né, de mordomia, né, da mordomia, em nome dos nossos irmãos componentes dessa coordenadoria, né, estamos participando aqui com vocês, compartilhando com vocês, né, a irmã Ildete, o irmão João Alexandrino, a irmã Aurenilda, né, e tem também a irmã, salvo engano, a irmã Iraci. Então nós compomos, né, a coordenadoria, né, de mordomia. Estamos passando por aqui para fazer trazer esse informativo, essas orientações para vocês, tá certo? Então no momento provavelmente nós usaremos desse expediente para trazer algumas palavras para vocês, né, como parte do desempenho das atribuições da coordenadoria de mordomia. E por enquanto é isso aí, né? Deixemos todos na paz do Senhor, que o Senhor nos abençoe e até a próxima oportunidade. Um abraço para todos os irmãos e irmãs. Até mais.